Enfim, chegamos agora no versículo 6. O contexto até aqui, relembrando os versículos que nós estamos estudando, passamos ali pelo versículo 1, na qual Tiago diz que ele é escravo de Deus, o Pai e do Senhor Jesus. Passamos pelo versículo 2, na qual Tiago vai argumentar ali sobre as provações e sobre como os crentes devem considerar essas provações motivos de grande alegria. Estudamos essa palavra provação, né? Pirasmis. Entendemos que ela, em determinados contextos, pode significar tentações, mas partimos do pressuposto que no versículo 2 ela significa provação, e é Deus quem prova o crente. Essas provações são necessárias, elas refinam a nossa fé e elas dão ao crente a capacidade de perseverar, ou seja, de suportar cargas ainda mais difíceis. Essa perseverança, ela não é o fim em si mesmo, ela deve ter ação completa. Então, essa ação completa, de acordo com os autores Blomberg, Moore e o Dan McCartney, elas só vão ter sua completude, né, final, no sentido escatológico. Então, o Blomberg, ele traz mais claramente ali a questão da maturidade do crente. E ele entende que Télios ali vai ter essa ênfase também na maturidade, como Deus, então, ele requer de nós essa maturidade até que sejamos perfeitos. Traduzindo ali também o versículo 5 que nós comentamos na aula passada, Tiago, então, ele vai falar da sabedoria. Os autores vão comentar como a sabedoria está ligada a um hábito de vida, ao modo de viver. A sabedoria não é só questão de conhecimento e inteligência, mas é algo que desce ao coração. É algo que se manifesta na prática como evidência de que aquilo que você conhece, você pratica. Então os autores, eles vão traçar esse rumo de argumentação e eles vão comparar as palavras de Tiago tanto com os ensinos do Antigo Testamento quanto os ensinos de Jesus ali nos evangelhos. E eles vão dizer que Deus, ele vai focar na questão da integridade. Então Deus, ele dá a sabedoria porque ele é íntegro e ele requer de nós também integridade. O Blomberg, ele vai argumentar que Deus, ele dá a sabedoria livremente, sem hesitação. O Dan McCartney, ele vai argumentar que Deus, ele dá a sabedoria porque ele é generoso, focando aqui, enfatizando a generosidade de Deus. Agora, aqui no versículo 6, nós vamos estudar que Tiago, então, ele coloca uma condicional para que Deus dê essa sabedoria. Então, o livremente, né, que nós estudamos a partir da perspectiva do Blomberg, no versículo 5, é um livremente condicionado àquele que tem fé. Então, Deus, ele é íntegro e ele dá sabedoria por causa da sua integridade, de acordo com o Moore, mas ele requer que nós também sejamos íntegros. Indo agora para o texto, está escrito: Tito de piste, mi ven diacrinomenos rogar, diacrinomenos eiken clidoni thalassis, anemisomeno que ripisomeno. E agora, o Moore, então, ele vai argumentar, baseado aqui na interpretação que nós comentamos sobre Raplos, no sentido de integridade, ele vai então dizer aquilo que eu disse anteriormente, que Deus, ele dá sabedoria, e Moore, ele usa aqui a expressão sinceridade de intenção. Portanto, nós temos também que pedir com sinceridade de intenção. A palavra que Tiago traz aqui, né, a fé, piste, isso aqui é muito importante para a gente entender, porque a palavra fé para Tiago, como o próprio Moore traz aqui, ele vai citar 14 vezes na sua epístola. E fé para Tiago tem um sentido ativo, tá? Nós vamos ver no decorrer da carta que Tiago, ele fala muito de uma fé que traz evidências, uma fé que é viva e não morta, uma fé que se manifesta no caráter do crente. Por isso que Tiago vai opor a fé aqui àquele que duvida, tá? Com o tempo isso vai ficar claro aqui. Então, o Blomberg argumenta que a fé aqui não se refere à crença inicial. Por que isso? Porque nós partimos de um pressuposto que Tiago está falando aqui do crente. Já há uma fé nessa pessoa, essa fé que vai passar por refinamentos. O Dan, ele vai falar uma coisa aqui muito interessante sobre pistes também, e ele diz que a fé exigida para pedir é a confiança no caráter de Deus. Gente, isso aqui é importantíssimo para a gente entender o contexto da carta de Tiago. Olha para você ver, a fé que é exigida para pedir é a confiança no caráter de Deus. O Dan, ele já está trazendo isso para a argumentação, porque nós vamos ver que fé aqui para Tiago é o oposto de duvidar. Beleza? Lembre-se disso, então, confiança no caráter de Deus. Antes de prosseguir, nós vamos ver aqui que Moore, mais uma vez, ele traz para a argumentação também que Tiago, mais uma vez, está refletindo o que Jesus
disse sobre fé, né? Jesus lá em Mateus 21 vai dizer: em verdade lhes digo que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se do mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Ou seja, Moore ele vai explicar que tanto a ideia de Tiago quanto a de Jesus não é que eles estão dando um cheque em branco para o cristão e agora tudo, né, no sentido de cada coisa que vier à minha mente eu pedir, vai ser realizado. Na verdade, a ideia não é essa. Jesus nunca falou disso dessa forma. E Tiago também não está trazendo o conceito aqui de pedir, no sentido de que tudo que eu pedir, né, no sentido de cada coisa que se passar por minha mente, Deus ele vai conceder. Na verdade, os pedidos aqui, gente, que tanto Jesus quanto Tiago traz para a argumentação, de acordo com Moore, eles estão condicionados à vontade do próprio Deus. Ou seja, vamos falar aqui de uma coisa que Deus requer de nós: amor ao próximo. Então, quando eu peço a Deus para que eu ame mais ao meu próximo, Deus me concede isso. Quando eu peço, com fé. Mais uma coisa aqui, por exemplo, as próprias orações de Paulo, né, para que os irmãos em Cristo tenham pleno conhecimento da palavra de Deus. Então, são coisas que nós podemos pedir a Deus: Senhor, me faça mais conhecedor da sua palavra. Senhor, imprima o caráter de Cristo em minha vida. Ou seja, aquilo que é a vontade de Deus, se nós pedirmos com fé e, entrando aqui no contexto de Tiago, sabedoria. Deus, ele quer que tenhamos sabedoria. Por isso, se nós o pedirmos com fé, ele nos dará. Olha que interessante aqui, né? A palavra aqui, então, contexto en piste. Vamos lá. Vamos continuar. Continuando no versículo 6. Agora nós vamos trabalhar mais a questão aqui da palavra duvidar. Diacrino, né? Olha para você ver. O Moore ele vai trazer aqui para a argumentação que duvidar aqui é algo que provoca o cristão, né, dentro do cristão, uma divisão básica dentro do cristão, né? Uma atitude aqui, como ele mesmo escreve, inconsistente em relação a Deus. Ou seja, essa divisão básica no cristão que provoca indecisão. Olha que interessante. Isso aqui é importante, ó. Em relação a Deus. Se nós não entendermos isso, não vamos entender o que o Tiago está falando aqui. Tá? Vamos lá para o exemplo de Abraão. Por que Abraão é considerado um homem de fé? Se nós lermos lá nas Escrituras, nós vamos ver que Abraão teve momentos na vida dele que ele duvidou. Talvez ele duvidou de si mesmo. E é a minha base de interpretação. Ele duvidou de si mesmo. E quando Abraão duvida de si mesmo, ele faz coisas ali que não deveriam ser feitas, né? Não era a ordem de Deus para que ele fizesse. Mas olha que interessante, o Moore ele traz para a argumentação o porquê que Abraão, mesmo passando por momentos de dúvidas, foi um homem considerado um homem de fé. Porque se nós pudéssemos dar zoom na história de Abraão, né? Se nós conhecermos a história macro da vida de Abraão, nós vamos ver que na sua história, e olha o que Moore fala, a vida de Abraão reflete uma consistência básica de propósito e intenção. Mais uma vez, integridade espiritual. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vamos ver que a sua vida, então, manifestou consistência em relação à fé que ele dizia ter. A fé que ele dizia ter em Deus. Então, essa é a ideia aqui, que este homem que duvida não tem. Este homem que duvida, ele não tem integridade. Ele não é consistente. O homem que duvida aqui, ele não consegue ter essas duas coisas, consistência básica nem integridade. E olha para vocês verem, vocês lembram que eu falei para prestar muita atenção nisso aqui, ó? Confiança no caráter, tá? No caráter de Deus. Por quê? Agora o Blumberg, ele vai trazer para a argumentação também a questão da dúvida. Mas olha que interessante. Dúvida aqui, Tiago, ele não está dizendo que o cristão nunca vai passar por momentos de dúvidas. Tá? Que o cristão nunca vai duvidar, ainda mais, gente, no mundo que nós vivemos aqui, ainda no estado pecaminoso. Então é normal que nós passemos por dúvidas, só que dúvidas são essas? Dúvidas sobre nós mesmos. Então alguns de nós, por exemplo, duvidamos se nós de fato estamos cumprindo a vontade de Deus. Quando nós oramos, por exemplo, Senhor, vê em mim se há algum caminho mau. Por que isso? Porque nós estamos duvidando de nós mesmos. Será que nós estamos prosseguindo em um caminho que é o caminho que é a vontade de Deus?
Então essa dúvida é a dúvida de nós mesmos, muitas vezes em nossa caminhada, e essa dúvida, em certa medida, é até benéfica às vezes, porque nos faz olhar e enxergar nós mesmos. Só que a dúvida que Tiago tem em mente aqui não é a dúvida de nós mesmos, é a dúvida do caráter de Deus. E isso explode agora a nossa mente. Por quê? O homem ou a mulher que não recebe sabedoria é porque ela não pede com fé e porque ela duvida, né? Ou ele duvida do caráter de Deus. Então vocês já viram, por exemplo, uma pessoa que diz assim: se Deus realmente fosse amoroso e bondoso, não existiria o mal no mundo. Quando essa pessoa fala esse tipo de coisa, ela não está duvidando de si mesma. Ela está duvidando do caráter do próprio Deus, que diz que ele é amor e que ele é bondoso. Então, isso, gente, muda completamente o contexto, e inclusive lá a argumentação de Paulo, quando ele traz isso, né? Quem é você, homem, para questionar a Deus? Então, olha que impressionante essa ideia aqui que Tiago está trazendo, porque nós devemos ter cuidado não com a dúvida de nós mesmos, mas para não duvidar do caráter de Deus. Então, aquela pessoa que pede sabedoria a Deus e ela não recebe, é porque ela duvida que o próprio Deus lhe dá sabedoria. E aí ela busca o que Mu vai chamar aqui de sabedoria do mundo. Essa pessoa um dia pede sabedoria de Deus e no outro dia, se mostrando inconsistente, se mostrando que não é íntegro, ela busca a sabedoria do mundo. O Dan McCartney, ele também entende exatamente dessa forma. A dúvida aqui, gente, está ligada então no caráter de Deus. Aquele que duvida, ele não tem compromisso, ele não é leal, ele está dividido. E olha o final da argumentação de Tiago, que essa pessoa que duvida, ele é comparado à onda do mar. E eu queria ler essa frase de Mo aqui, porque ela resume exatamente o que Tiago quer dizer aqui. Olha para você ver. Mo explica que a intenção de Tiago é explicar sobre a ondulação do mar, que nunca tem a mesma textura e forma de momento a momento, mas sempre muda com as variações na direção e força do vento. Ou seja, Mo está dizendo que esse homem que duvida aqui é como aquela onda comum do mar, que nunca tem o mesmo tamanho, nunca tem a mesma textura, sempre é diferente, sempre se mostra inconsistente, nunca é íntegro. E gente, quando nós lemos os textos, né, da Bíblia inteira, nós vamos ver como a Bíblia acusa esse tipo de pessoa. Que um dia se mostra um tipo de pessoa, no outro se mostra um tipo de outra pessoa. Parece que muitos líderes incorporaram esse tipo de pessoa. Eles vestem uma roupagem de integridade, mas eles não são íntegros. E esses líderes que não são íntegros, eles causam destruição não só a si mesmos, mas àqueles que o seguem. Nós vemos aí contextos de igrejas destruídas completamente por conta de líderes que são semelhantes a essas ondas aqui do mal, levada e agitada pelo vento. Eles são instáveis, eles não conseguem se firmar, eles duvidam. E aí, não é do caráter deles mesmos, mas é do caráter do próprio Deus. Chegamos aqui então, agora no versículo 7 e 8, e recapitulando tudo que nós aprendemos, desde o versículo 1, Tiago ele já mostra então a alta cristologia. Ele está dizendo e chamando Jesus de Senhor. E ele diz que ele é escravo tanto de Deus quanto desse Senhor Jesus. No versículo 2, ele vai começar a trabalhar com as questões da aprovação. Nós aprendemos aí que o contexto ali é de cristãos judeus que passam por perseguições e por isso eles estão dispersos. Tiago, então, ele vai falar sobre esses sofrimentos, sobre essas provações que são vindas do próprio Deus para refinar o caráter do crente. O crente é refinado da mesma forma que o ouro e a prata é refinada com fogo. Então, ele vai escrevendo de um modo que a nossa fé vai se tornando mais robusta, porque essa fé produz perseverança, que é um tipo de capacidade de suportar coisas difíceis. E Tiago, então, ele vai falando que essa perseverança ela tem que ter uma ação completa, uma ação perfeita que provavelmente vai se enfindar só no escatom, como o Blomberg traz para sua argumentação. Douglas Moo, nós vimos que ele vai enfatizar bastante a integridade. Nós precisamos ser íntegros para pedir o que Tiago, então, vai trazer para a argumentação sobre sabedoria. Nós podemos pedir sabedoria a Deus porque ele nos dá livremente, de acordo com o Blomberg. Ou Deus ele nos dá sabedoria
de maneira íntegra porque ele é íntegro, ou então Deus ele nos dá sabedoria porque ele é generoso. E nós aprendemos então que através dessas perspectivas, nosso entendimento sobre como devemos buscar sabedoria ela aumenta, porque Tiago ali no versículo 5 e 6, ele vai começar a trabalhar com essa questão de sabedoria unida à fé. Há uma condicional para que nós venhamos a conseguir extrair essa sabedoria de Deus, com fé. Porque a fé é oposta àquele homem que duvida. Porque esse homem que duvida, ele não duvida de si mesmo, mas ele duvida do caráter de Deus. Ele é contra o caráter de Deus. É por isso que uma hora ele busca sabedoria no mundo e outra hora ele busca sabedoria de Deus. Mas essa sabedoria de Deus, ele não recebe. De acordo com Tiago, este homem não recebe coisa alguma. E aí nós aprendemos com os exegetas que essa dúvida, então, é a dúvida diretamente contra o caráter de Deus. Douglas Moo, então, ele interpreta que por Deus ser íntegro, nós precisamos pedir também de maneira íntegra. Nós precisamos andar de maneira íntegra como cristãos. Nós não podemos ser instáveis. Nós não podemos ser como a onda do mar. A onda normal do mar, que tem texturas diferentes a cada onda, tem tamanhos diferentes e nunca são iguais. Então esse homem que duvida é oposto àquele homem que tem fé. E apesar dele pedir a Deus, ele não recebe coisa alguma, porque ele duvida que Deus é íntegro ou generoso ou amoroso, ou que ele concede sabedoria livremente. Agora chegando aqui no versículo 7 e 8, nós lemos: Migar ietho ho anthroposekinos hot limpseteti paratu kiriu anir dipsihos acatastatos en passes tes rodis aftus. Então, finalizando aqui essa perícope, a primeira ideia que o Blamberg ele traz aqui para a argumentação é que o equinos aqui, né? Equinos se refere aqui àquele, né, que duvida lá no versículo 6. Equinos aqui, tá? É um pronome. Então ele está se referindo àquele que duvida. A NVI vai traduzir, né, tal pessoa se referindo àquele que pede, mas duvidando do caráter de Deus, ele não vai receber coisa alguma. E olha que interessante, o Tiago ele vai trazer uma palavrinha aqui importante, dipsihos, né? Essa palavra, o Mu, né, ele diz aqui que ela tem um sentido de alma dividida, certo? O Blamberg ele vai dizer que é algo voltado à mente dupla. Então tem essa ideia, né? Alma dividida, mente dupla, ou seja, retratando alguém que tem sua alma dividida entre a fé e o mundo. É por isso que essa pessoa ela não recebe coisa alguma. O próprio Mu falou no texto passado que essa pessoa uma hora busca a sabedoria do mundo e outra hora busca a sabedoria de Deus. E ela não recebe nada, né? O Senhor Jesus ele traz isso para a argumentação, né, quando ele fala que nós não podemos servir a dois senhores, né? Jesus ele fala sobre isso. Nós não podemos ter essa alma dividida achando que nós vamos poder servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. O Mu também ele traz essa perspectiva do Antigo Testamento, de como o Antigo Testamento enfatiza essa questão de sermos completos e essa questão de que Deus ele requer tudo de nós. Olha para vocês verem aqui em Salmos, por exemplo, bem-aventurados que obedecem aos seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Jesus, citando Deuteronômio 6:5, olha o que ele diz: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o coração, não é com uma parte do coração, é com toda a sua alma e com todas as suas forças. Então há sempre essa ideia de sermos íntegros, de acordo com a Bíblia. É por isso, gente, que o Evangelho ele requer tudo de nós. E de fato requer tudo que nós somos. Nós não podemos levar as coisas de Deus de uma maneira qualquer. Porque o próprio Jesus diz que requer tudo. Amai ao Senhor teu Deus com todo o seu coração. Não é com uma parte, não é com metade do coração, né? Eclesiástico, por exemplo, Tiago também ele vai ter entendimento aí, né, de alguns escritos apócrifos, de outros escritos judaicos. Então, olha para vocês verem aqui. Ai dos corações covardes e das mãos sem coragem. Ai do pecador que anda sobre dois caminhos. Então, essa ideia de andar sobre dois caminhos é muito presente aqui em Tiago, nesse sentido que ele está dizendo aqui, trazendo essa palavra vipsihos, né? Então,
basicamente é isso, né? Os autores eles vão trazer essa mesma ideia aqui, eles vão trazer textos parecidos e eles vão dizer que esse homem é esse tipo de pessoa que tem uma alma dividida, né? Como se fosse um homem dúplice, um homem que não sabe realmente o que quer. Ele anda por dois caminhos. Ele não sabe o que pede, porque ele duvida do caráter do próprio Deus. E, para finalizar, o Blomberg, ele argumentando sobre a última frase, né, en passes hovis aftur, ele vai dizer sobre essa inconsistência ao longo de suas vidas. Vocês lembram que eu falei sobre a história de Abraão? Se a gente desse afastasse a história de Abraão, se a gente enxergasse o macro da história de Abraão, nós vamos ver que Abraão foi consistente, que Abraão foi íntegro, que ele passou por momentos de dúvidas, mas que sua história foi uma história consistente com aquilo que ele acreditava. Mas aquele que duvida, né, ele, de acordo aqui com o Blomberg, ele não está disposto a abrir mão do mundo. Ele não está disposto a seguir a Cristo. E Tiago, ele fala de uma maneira muito firme contra esse tipo de pessoa. E é muito sério isso. Porque tal pessoa, gente, como eu argumentei, ela destrói não somente a si mesma, mas ela destrói aqueles que o seguem. Nós vemos muitos contextos de pessoas que são destruídas por conta de seus líderes. Líderes que não são íntegros. Líderes que não confiam no caráter de Deus. Líderes que questionam a Deus em todos os momentos. Que ao passar por provações, ao invés de ter o entendimento e de considerarem grande alegria, questionam não a si mesmos, mas o caráter de Deus. Esses homens, eles não receberão coisa alguma. Eles podem, às vezes, ali até ser curados de alguma doença severa. Mas logo quando são curados, eles se afastam de Deus. Porque a verdade é que eles nunca creram em Deus. Eles pediram a Deus no momento ali de dificuldade e Deus, dando aquilo que eles querem, serve como endurecimento de seus próprios corações. Ao invés de eles se aproximarem de Deus, eles mostram o que verdadeiramente havia no seu coração. Dúvida, não de si mesmo, mas do caráter de Deus. Finalizamos aqui então o versículo 8 de Tiago. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira perícope e bons estudos para vocês. Essa é um pouco das escrituras, ainda haveria muita coisa a se comentar aqui nesses versículos, mas já dá para começar aí os estudos e entender realmente o que Tiago quer dizer aqui com sua palavra. Então, Deus os abençoe e bons estudos.